Bom dia, igreja! Hoje é dia 12 de junho, sexta-feira. Desejo que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, na sua casa, com todos os seus familiares. Queria te alertar que hoje, nesse dia 12 de junho, é sim dia dos namorados. Rapaz, você esqueceu do presente? Vai correndo de manhã e vai comprar o presente da namorada ou do namorado, não é verdade? Deus abençoe você. E aí, você diz que a sua esposa é o seu tesouro? A Bíblia diz que quem encontra uma boa esposa encontrou um grande tesouro, não é verdade? Já pensou em ficar rico, por exemplo? Hein? O que faz para ficar rico, hein? Olha, eu queria falar hoje sobre o assunto tesouro, porque em meio a tantas riquezas, você sabia que Deus tem um tesouro? Tem um tesouro. E eu vou falar com vocês, está em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Eu acho que vai ser bacana a gente examinar isso, ok? Daqui a pouco a gente volta. E não esquece, se você não se inscreveu no YouTube, nosso canal, que você possa inscrever-se e abençoar a vida de nossa igreja. Amém? Daqui a pouco a gente volta. Bem, nós estamos de volta. Eu queria ler para você Êxodo capítulo 19, versículo 5. Nós vamos falar hoje sobre o tesouro pessoal de Deus. Diz assim o texto: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Você sabe muito bem que nós estamos no dia dos namorados e Deus nos mostra muitas vezes o carinho que nós temos por uma pessoa, o que nós não fazemos pela nossa namorada, na verdade. Eu sou um marido apaixonado pela minha namorada. Acredito e espero que você também o seja. Inclusive, a Bíblia nos diz que quem encontra uma esposa, claro que uma esposa sábia, a esposa sábia edifica a sua casa. Quem encontra uma esposa, continua, encontrou um tesouro. Que coisa linda! Mas quando nós olhamos para esse texto de Êxodo, nós vemos que há uma similaridade nisso, porque o reino de Israel, o povo de Israel, o reino de Deus, é como a noiva do Senhor Jesus. E como noiva, nós somos aquela noiva de Jesus que edifica, que abençoa a toda a casa. Quando nós olhamos para esse texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 5, nós podemos observar que Deus não quer um relacionamento impuro. Ele não quer um relacionamento qualquer. Ele não quer um relacionamento sem compromisso. O Senhor Deus acabara de dizer a Israel que é o Deus deles, o libertou do Egito, lhe deu de comer, lhe deu de beber, protegeu contra o inimigo. E agora o que Deus espera do povo de Israel é que o povo possa se assentar. Ao chegar ao Monte Sinai, Deus manda o povo acampar, acalmar, porque chegou na hora do estudo bíblico, chegou na hora de conversar com o povo a respeito dele, Deus. É como se fosse uma carta de apresentação. E diz assim: olha, o que eu preciso que você faça para você me obedecer, e nós temos um relacionamento saudável e promissor. E aqui ele diz aqui: se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Ele não quer só obediência, ele quer uma aliança com o povo. E aí, povo obediente, povo aliançado com Deus, tem obrigações, sim. Não é simplesmente a gente fazer o que quer, na hora que a gente bem entender e do jeito que a gente quer. Não, não é assim. Então nós vamos ver, por exemplo, algumas coisas interessantes, como diz o Êxodo 19, versículo 6, que diz assim: vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo.
estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus já começa dizendo para o povo, eu quero que vocês sejam santos, sacerdotes. E santidade é a mesma coisa que ser separado para Deus, ser santo. Eu queria abordar exatamente uma coisinha e outra para você separadamente. Santidade significa ser separado. Separado para Deus, saber que em qualquer momento ou em edição extraordinária, Deus pode nos pedir a presença para abençoar a vida de alguém. Nós precisamos fazer distinção, separação entre as coisas que denigrem a imagem do cristão, que denigrem a imagem como povo de Deus, para que as nações, as outras pessoas, possam nos enxergar como pessoas que são tesouros de Deus, pessoas da maior importância para Deus. Ele quer nos mostrar às pessoas que não o reconhecem, que não o têm como Deus seu, que aqueles que têm a Ele como Deus, no nosso caso, o exemplo nosso, Ele nos abençoa e nós somos importantíssimos para Ele. Outra coisa que a gente pode entender é que junto com essa santidade tem também o sacerdócio. Qual é o sacerdócio que ele nos propõe? Sacerdote, ele não quer uma pessoa como sacerdote, ele não quer um Arão, ele quer todo mundo sacerdote. Ele quer uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido por Deus, como diz Pedro na sua segunda carta. A expectativa de Deus é que nós possamos ser um povo que vai interceder pelas pessoas, vai orar pelas pessoas, vai servir as outras pessoas. Nós vamos nos preocupar em abençoar a vida delas. É um povo que depende de nós, para nós falarmos do amor de Deus para ela, ensinarmos esse amor de Deus e trazermos essas pessoas para um relacionamento e um convívio com esse Deus. Por isso, nós precisamos entender que Deus quer todos nós como sacerdotes dele, pessoas que estejam dispostas a abençoar as outras pessoas e as outras nações. A Bíblia diz que nós podemos ser um perfume suave para todas as nações. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria falar com vocês. A segunda coisa é que para isso nós precisamos ter um encontro com Deus. Deus esperou chegar o Monte Sinai para acampar o povo e ali com o povo envolver o Monte Sinai para então mostrar ao povo que ele estava presente. E aí diz o texto lá que até mesmo houve um tremor em todo o monte, houve como se fosse um terremoto. Eu imagino aquele povo meio preocupado, meio apavorado, com medo, mas eles souberam que era a presença de Deus que estava ali e era Deus falando a Moisés. E o povo precisava se relacionar com esse Deus. Olha, não existe cristianismo sem relacionamento com Deus. Todo cristão que não tem relacionamento com Deus, o que é relacionamento com Deus? Não ora, não lê a sua palavra, não tira um momento, uma devocional para fazer com Deus, para fazer e estar com Deus, é alguém que está em risco profundo. Você precisa pegar palavras de Deus e meditar nela, falar com ela, orar todos os dias. Porque senão você vai desperdiçar seu tempo de aprendizado com Deus. E o que Deus espera do povo, diga a Moisés, reúna o povo e chega a dizer ao povo para que o povo possa ser abençoado, eles precisavam ter um certo limite de distância do monte. Eles não podiam subir o monte, eles tinham que ficar no raso, na beira de começar o monte, para ouvir o que Deus iria falar com Moisés. E essa é, com certeza, a terceira opção que eu queria conversar com você, é que você precisa se comportar diante de Deus. Êxodo 19, verso 12, diz assim, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Gente, o que Deus está dizendo para o povo, está dizendo para nós, tem a ver com toda a santidade do sacerdócio. Nós precisamos saber como vamos nos comportar diante de Deus.
Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que vão à igreja e ficam conversando, batendo papo, dão risos. Há pessoas que acabam de fazer uma ministração, saem da igreja, saem do santuário e vão lá para fora como se já tivessem dado o seu recado, aquilo que precisam dar, e não estão pouco interessados, muito pouco interessados naquilo que vai ser dito daí para frente. Há muitas pessoas que ouvem um texto bíblico de alguém que está pregando e acaba saindo do lugar como se não tivesse nenhuma responsabilidade em estar ali ouvindo aquilo que Deus mandou aplicar. Quantas pessoas chegam depois do louvor porque acreditam que aquele estilo daquela música não é o estilo que mais lhe agrada. Logo, ela não precisa ficar por ali, pode chegar então um pouco mais tarde. Deixa eu dizer uma coisa para você. As músicas que se cantam no lugar de celebração são músicas que Deus sabe muito bem que pode falar ao seu coração. Existem muitos hinos que falam ao coração. E vou dizer uma coisa para você a respeito da de adoração. As músicas não são para nós, são para Ele, para o Senhor Deus. Aquilo que está sendo pregado não é algo que você deva dispensar a ouvir a pregação, porque é algo que Deus preparou para falar ao seu coração e transformar muitas vezes a sua vida. E é isso que eu tinha aqui para falar para você nessa manhã. Que você seja uma pessoa santa, busque santidade. Deus não se agrada do pecado. Perceba que o pecado está afligindo a sua vida e você pode cair do cavalo e certamente trazer grandes danos a você e a sua família. Deus espera que nós sejamos sacerdotes, que a gente possa interceder pelas pessoas, abençoar a vida de pessoas, servindo essas pessoas, evangelizando, falando do seu evangelho, ensinando essas pessoas tudo que elas precisam aprender e trazendo essas pessoas para o relacionamento da igreja. E outro, por último, quer dizer que você precisa separar um tempo para Deus, separar uma ocasião para a sua devocional com Deus, onde você vai poder falar com o Senhor, poder ouvir a sua voz para o seu coração. Muitos foram os servos de Deus que tiveram esse privilégio. Eu queria que você também o tivesse, separando um tempo para falar e ouvir Deus ao seu coração. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado por sermos o teu tesouro pessoal, porque somos aqueles que tu estás esperando para falar às nações, à nossa cidade, ao nosso pessoal do trabalho. Senhor, cuida de nós, abençoa nossas vidas, recebe-nos, ó Deus, como há pessoas alegres por nós sermos o teu tesouro. Abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa cada pessoa que está nos assistindo, que elas possam entender o quanto é importante pertencer à tua família, o reino de Deus. Nós oramos te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, saiba que você é o tesouro de Deus. Então, ninguém vai nos tirar das mãos dele, porque ele nos ama profundamente. Ok? Então, até amanhã, sábado, se Deus assim o permitir. Até lá.